Olá, boa tarde. Vamos de volta aqui com os 3 modos qualitativos da natureza material, capítulo 14 da Bhagavad Gita, como ele foi escrito dentro da sucessão discipular. E aqui estamos novamente para fazer a leitura meditativa, contemplativa da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita que nos traz a orientação para a nossa alma. Hoje vamos ao verso 10. Agradecendo sempre essa oportunidade, né? Esteja onde a gente estiver, fazendo o que a gente deva fazer, a gente tem que estar sempre relacionado com essa leitura meditativa. A leitura não só meditativa, mas a leitura de contemplação, a leitura que nos traz a verdade absoluta. Então, o verso 10 diz o seguinte: primeiramente eu vou fazer minhas reverências a Deus Supremo e a Srila Prabhupada, que organizou o Bhagavad Gita como ele é. E sempre após cada verso vem o significado de Srila Prabhupada, para clarear mais o nosso entendimento. Então vamos com o mantra Om Agyan Timirandasya Gyana Jana Salakaya Chakshumilitai Ena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual, abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Já é Gurudeva, já é Prabhupada. Gratidão. Verso 10. Capítulo 14. Os 3 modos qualitativos da natureza material. Às vezes o modo qualitativo da bondade se torna preeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância. Ó filho de Bharata. Em certas ocasiões o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância, e em outras a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira há sempre competição pela supremacia. Então aqui, nesse verso, a Suprema Personalidade de Deus, ele diz que a gente vai estar sempre oscilando entre esses 3 modos. Uma hora a gente vai estar com a bondade forte e sobrepujando, ou seja, a bondade ela vai exercer uma influência na ignorância e na paixão, né? Como ele diz, ela vai derrotar os modos da paixão e ignorância. E muitas vezes a paixão ela vai derrotar a nossa bondade e a nossa ignorância. E em outras, a ignorância vai derrotar a bondade e a paixão. Então, quando a ignorância derrota a bondade e a paixão, a gente desce ao mais baixo nível espiritual. E a gente vive nessa ignorância o tempo todo, né? Sem saber o que está acontecendo, sem saber dirigir a nossa vida da melhor forma possível, né? E dessa maneira, sempre competição dos modos da natureza. Bondade, paixão e ignorância estão sempre oscilando e fazendo essa competição para ver quem é que ganha mais, né? Por essa supremacia. Agora vamos ver o que é que Srila Prabhupada nos diz aqui no significado. Quando o modo qualitativo da paixão é forte, os modos da bondade e da ignorância, eles são diminuídos a sua força, sobrepujados. Quando o modo da bondade é proeminente, ou seja, quando a gente fica agindo no modo da bondade, a paixão e a ignorância são derrotadas. E quando a influência da ignorância é forte, a paixão e a bondade são aniquiladas, porque a ignorância aniquila a nossa bondade e a nossa paixão. Esta competição não para, então isso é todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Portanto, alguém que de fato pretende avançar em consciência de Krishna, em consciência de Deus, tem de transcender esses 3 modos. Por quê? Porque nem a bondade que está aqui no topo ainda é o modo que nós devemos atingir. Porque quando a gente ultrapassa esses 3 modos, a gente vai atingir Buri Yoga, né? Segundo os mestres e os professores e gurus, né? O que é Buri Yoga? É inteligência espiritual. E a gente vai passar a agir dentro dessa inteligência espiritual, sabendo que agora nós temos essa inteligência e que a gente vai entender quando essa bondade estiver forte e as outras diminuídas, ou então quando a paixão e a ignorância estiverem fortes. Então,
você passa a entender o seu dia a dia, você passa a entender as suas ações, né? Então, se você quer evoluir, você tem que transcender esses 3 modos. Ou seja, você tem que ficar superior a esses 3 modos. A proeminência de determinado modo na natureza manifesta-se no comportamento da pessoa, em suas atividades, alimentação e tudo. Então, a gente vai estar sempre alimentando, vestindo, agindo nesses 3 modos. Ou bondade, ou paixão, ou ignorância. Então, é preciso que a gente lute e deixe a bondade em alto grau para que ela enfraqueça essa parte da paixão e da ignorância. Porque, é como eu digo, né? Os mestres dizem, os gurus dizem que a gente tem que sobrepujar, a gente tem que estar acima desses 3 modos da natureza material, transcender eles, ultrapassar eles, para que a gente avance em consciência de Deus, porque a gente não vai avançar enquanto a gente não transcender esses 3 modos, né? E esses 3 modos, eles vão estar presentes no comportamento da pessoa, na atividade e na alimentação. E pela prática, vamos desenvolver o modo da bondade, que é o modo que mais se assemelha ao modo de Deus, e assim derrotar as influências da ignorância e da paixão. Também podemos desenvolver a qualidade da paixão e derrotar a bondade e a ignorância. Ou podemos desenvolver o modo da ignorância e derrotar a bondade e a paixão. Então, é um ciclo de 3 departamentos. E é o que existem, eles existem no modo material, na natureza material. Esses 3 modos da natureza, eles é que identificam o nosso comportamento, a nossa vestimenta, a nossa alimentação, né? Por exemplo, comer carne animal está no modo da ignorância. Se tornar vegetariano está no modo da paixão, da bondade, né? A pessoa que come apenas frutos e sementes e vegetais está no modo da bondade, né? E esses 3 modos qualitativos da natureza material, né, é o que determina a vida do homem aqui na Terra, a vida da alma no corpo, né? E ele diz aqui, Prabhupada, embora existam esses 3 modos qualitativos da natureza material, se o homem for determinado, poderá ser abençoado com o modo da bondade. Ou seja, se fixar no modo da bondade e permanecer neste modo da bondade. E transcender os outros modos e se situar na bondade pura, que se chama o estado de Vasudeva, o estado divino, né? No qual podemos compreender a ciência de Deus, porque a ciência de Deus jamais vai poder ser compreendida no modo da ignorância e da paixão, né? Pela manifestação de atividades específicas, pode-se entender que o modo da natureza, pela manifestação de atividades específicas, entendemos em que modo da natureza alguém está situado. Em que modo da natureza você está situado? Você já se perguntou isso? Verso 11. As manifestações do modo qualitativo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo são iluminados pelo conhecimento. Então, o conhecimento vai trazer essa iluminação e aí vai fazer com que a gente se aloje no modo da bondade, porque aí eu vou parar de ser ignorante, eu vou parar de agir em paixão, eu vou parar de ansiedade, eu vou parar de agonias, né? Por quê? Porque eu vou colocar este conhecimento transcendental da Bhagavad Gita para iluminar todos esses portões do corpo e, através desse conhecimento transcendental, eu vou entender todos os dias, todas as horas e minutos e segundos da minha vida. Todos os dias eu vou buscar essa bondade pura, essa Vasudeva. Vasudeva é um dos nomes de Krishna na filosofia védica, né? Significa bondade pura. Significado Srila Prabhupada. Há 9 portões no corpo, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, a boca, os órgãos genitais e o ânus. Quando cada portão é iluminado pelos sintomas da bondade, compreendemos que ali se desenvolveu o modo qualitativo da bondade. Então, quando a gente ilumina os olhos, os ouvidos, as narinas, a boca, os órgãos genitais e o ânus, com o modo da bondade, com esses sintomas da bondade, nós vamos estar qualificados na bondade. Nele pode-se ter uma visão correta, pode-se ouvir corretamente, podemos saborear as substâncias corretas. Vou ler novamente. No modo da bondade pode-se ter uma visão correta, pode-se ouvir corretamente, pode-se saborear as substâncias corretas. Assim, a pessoa fica limpa
interna e externamente. E em cada portão há o desenvolvimento dos sintomas da felicidade. E esta é a posição da bondade, ou seja, você se sentir feliz, tanto internamente como externamente. E isso é possível desde que você queira transcender esses modos e você queira se iluminar através do modo da bondade. Verso 12. Ou melhor, entre os Bharatas, quando há um aumento do modo qualitativo da paixão, desenvolve sintomas de grande apego, atividades fruitivas, esforços intensos e desejos de anseio incontroláveis. Apego, atividades fruitivas, esforço intenso e ansiedades pertencem à paixão. Então, quando a gente tem apego, todos nós somos apegados. Temos atividades fruitivas todos os dias, nossas atividades que nós fazemos e queremos resultados, né? O esforço intenso para promover esse modo da relação de eu estar fazendo uma ação e querer um resultado. Então, esse esforço intenso de me promover dentro desses modos, do modo da paixão, que ele está falando aqui, Krishna, o modo da paixão, né? Quando há um aumento do modo qualitativo da paixão, temos apegos, ansiedades, ações fruitivas, esforço intenso, desejo e anseios incontroláveis. Precisamos controlar, precisamos trazer esse controle para nós, né? Significado Srila Prabhupada. Quem está no modo qualitativo da paixão nunca se satisfaz com a posição já adquirida e sempre deseja melhorar a sua posição. Querendo melhorar, querendo ganhar mais, querendo ter mais, né? De uma certa forma isso é positivo, mas se você coloca Deus em tudo que você faz, se torna abençoado. Mas se você não coloca Deus em nada do que você faz, se torna ignorante, né? Então, se quer construir uma casa para morar, ele faz o melhor que pode para ter um palácio, como se fosse residir nessa casa eternamente. E isso não é verdade, isso é ilusão. E desenvolvendo um grande anseio de prazer dos sentidos, sempre satisfazer os sentidos materiais, o gozo dos sentidos não tem fim, como dizia a música que dizia assim, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, né? Ele sempre quer ficar em sua casa, com sua família e continuar no processo de desfruto dos sentidos. Então isso é ignorância, minha gente. E o certo é a paixão com ignorância. E isso nunca termina. Então deve-se entender que todos esses sintomas são típicos do modo da paixão. Então vamos observar esse modo da paixão. Vamos observar esse modo da paixão e ver como é que esses modos eles estão atuando em nós. Verso 13. Quando predomina o modo qualitativo da ignorância, ó filho de Kuru, manifesta-se escuridão, inércia, loucura e ilusão. Gente, isso é muito interessante. Porque você pode observar a sua própria vida, né? Como é que você está agindo? Eu às vezes ajo na bondade, eu ajo na paixão, eu ajo na ignorância. Tudo bem. Mas, como disse aqui o verso 11, a gente precisa iluminar o nosso corpo com o conhecimento transcendental. E assim, iluminando o nosso corpo com o conhecimento transcendental, nós vamos iluminando os 9 portões do corpo. E assim, iluminando os 9 portões do corpo, os 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e boca, os órgãos genitais e o ânus, nós vamos iluminando os nossos sentidos. E aí, quando a gente ilumina os nossos sentidos, a gente não tem mais necessidade de viver sempre escravo do gozo dos sentidos, dos prazeres materiais. A gente vai ter prazer material, mas a gente vai entender que tudo se desenvolve pela bondade infinita de Deus, né? Então, aqui, Krishna, no verso 11, ele mostra como a gente pode iluminar os 9 portões do corpo, pelo modo, a cidade dos 9 portões, com conhecimento. No verso 12, ele fala do modo qualitativo da paixão, e aqui no verso 13, ele fala do modo qualitativo da ignorância, que traz escuridão. Não são pessoas iluminadas, não são almas iluminadas, traz inércia, ou seja, procrastinação, viver o mais do mesmo, saber que eu já passei por isso, mas eu estou nesse processo, né? E aqui estou novamente tentando me melhorar, mas eu não saio dessa escuridão, eu não saio dessa ignorância, porque eu não busco o modo da bondade, que é o modo do conhecimento transcendental. Srila Prabhupada diz aqui, quando não há iluminação, o conhecimento está ausente. Vou ler mais 2 vezes. Quando não há iluminação, o conhecimento está ausente. E por que quando não tem conhecimento, não tem luz? Porque o conhecimento, ele traz a luz da verdade. E se você estuda a Bhagavad Gita, ele vai trazer a ciência suprema para iluminar a sua verdade.
Então, quando não há iluminação, o conhecimento está ausente. Quem está no modo qualitativo da ignorância não trabalha segundo princípios reguladores. Vive a Deus dará. Águas me leves, água me traz. Um barco sem rumo, sem saber para onde vai, né? Ele quer agir por capricho, sem propósito algum. Viver por viver. Viver feito um animal, comendo. E buscando aqui essa capacidade para trabalhar, que ele não tem. Eu estava procurando aqui no livro. E ele não se esforça. Então, isso chama-se ilusão. Embora continue mantendo sua consciência, sua vida é inativa. Estes são os sintomas de alguém que está no modo da ignorância. Então, aqui nós hoje vimos esses 3 modos: bondade, paixão e ignorância, e os sintomas, né? Os sintomas da paixão, os sintomas da bondade, da paixão e da ignorância. É isso. Deixo vocês aqui hoje com esses 3 versos da Bhagavad Gita. Ele quer agir por capricho, sem propósito algum, embora tenha capacidade para trabalhar, ele não se esforça. Isso se chama ilusão. Embora continue mantendo sua consciência, sua vida é inativa, sem ação. Estes são os sintomas de alguém que está no modo da ignorância. Então, minha gente, vamos prestar atenção no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, para que a gente possa controlar esses modos e a gente possa desatar esses nós e subir para a bondade, sair da ignorância, que é o pior, e para a paixão, que leva para a bondade, e da bondade atingir o yoga, que é a consciência de Deus, a consciência da inteligência superior, a consciência de transcendência, a consciência do conhecimento transcendental, através da Bhagavad Gita. Com gratidão, eu encerro mais um dia do Bhagavad Gita.